eu contei um pouquinho do ativismo palestino, vou contar um pouquinho do ativismo israelense. Uma das formas que os israelenses judeus têm exercido um ativismo para a transformação da situação tem sido o turismo político. Várias ONGs israelenses oferecem tours políticos para quem tiver interesse. Pode ser para israelenses, então o tour acontece em hebraico, para internacionais acontece em inglês, e algumas delas têm tours em árabe, aí vem palestinos ou também jordanianos que vêm visitar Israel. E eu tive bastante envolvido com isso, inclusive parte do trabalho que a minha ONG, essa ONG de Educação em Direitos Humanos faz, tem a ver com turismo político, tem a ver com ir lá e ver, a gente chama desses fenômenos de tocar a realidade. Não é um exercício intelectual, não é uma filosofação, é ir lá e ver o que está acontecendo, conversar com pessoas que estão em campo, lidando com aquela situação, vivendo aquela situação, encontrar com ativistas, com pesquisadores, com acadêmicos que estão fazendo pesquisas muito, muito próximo da realidade. E eu tenho visto que essa forma de ativismo é muito, muito eficaz. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas agora está um bafafá bastante grande sobre um relatório que foi recentemente, faz uma semana eu acho que foi publicado, um relatório de uma ONG israelense que chama Breaking the Silence, que é uma ONG de ex-soldados que publica testemunhos de soldados israelenses que decidem quebrar meio que um código de silêncio e contam que, na verdade, o que de fato o exército israelense faz nos territórios palestinos, o que de fato, nesse caso, o que o exército israelense fez no ataque a Gaza. E é muito duro ouvir esses testemunhos porque eles, na verdade, se chocam com a imagem que se tem do exército, que é um exército de defesa, que é um exército puramente, é um exército mais ético. Se considera que tem esse mito sobre o exército israelense, que é o exército mais ético do mundo. E é muito difícil deparar com essas histórias porque o exército não é um outro. O exército em Israel é o serviço militar obrigatório para todos. Então, é você, é o seu pai, é o seu irmão, sua irmã, sua mãe, todo mundo serve o exército. Então, está todo mundo de alguma forma, direto e indireto, envolvido e implicado diretamente com isso. E isso mexe muito com a identidade das pessoas. É muito duro lidar com isso. Então, esse relatório foi recentemente publicado, está chamando muita atenção. E o Breaking the Silence, por exemplo, então, é uma organização que oferece turismo político. Quando você vai para Israel, você pode ir lá e fazer um dos dois tours que eles têm, o tour da cidade de Hebron ou o tour os montes do sul de Hebron, que são dois aspectos da ocupação que eles mostram para o público para entender como se dá a ocupação dos territórios palestinos. E eu fiquei pensando muito sobre como é possível trazer, em vez de fazer esse turismo político na forma convencional, de levar e mostrar a situação e aí criar o certo e o errado, o bom e o mal, a vítima e o algoz, que são as polaridades que normalmente tendem a desumanizar e tendem a impedir a possibilidade assim, de enxergar qual que é a realidade de um israelense. Quando as pessoas me perguntam, muitas vezes fica faltando essa coisa de entender o que é nascer numa sociedade como essas, ser socializado numa sociedade como essas, onde não existe muitas vezes, ou quase não existe a possibilidade de entender a realidade de um outro jeito. E muitos dos estudantes que a gente leva os estudantes brasileiros que a gente leva para lá, pelo fato de ter que pagar pela própria viagem, pagar pelo curso e tudo mais, e a gente não consegue bolsas para todo mundo, a gente consegue um número limitado de bolsas, a maioria dos estudantes que vão tem um poder aquisitivo para poder pagar isso. E quando eles estão lá e vendo a realidade palestina, muitos deles têm um insight pensando, nossa, eu também participo de uma estrutura de violência estrutural, de uma violência estrutural que acontece no Brasil, que tem essa natureza econômica.
é raro entrar numa coisa um pouco mais funda de que, assim, eu participo disso, mas eu nasci dentro desse sistema já, eu nasci nesse lugar, eu não tive muita escolha e eu não sei exatamente que escolhas eu tenho que fazer para sair disso, ou para mudar esse sistema, ou para interferir. Eu não sei como fazer, fica uma coisa meio... É muito mais difícil quando você está inserido no sistema e você está pensando sobre o teu próprio sistema do que pensar no sistema do outro, né? Então, muitas vezes esses tours políticos, eles apresentam essa realidade. Realmente isso é uma informação extremamente importante para entender o que está acontecendo de fato, mas eu não sei o quanto ela consegue humanizar também o lado do que está no papel do opressor, nessa estrutura, para entender o que melhor poderia se fazer para ajudar a transformar isso também, né? E aí, durante esse encontro, tinha alguns ativistas israelenses. Um deles é um cara que trabalha como guia de turismo político numa ONG ali em Jerusalém. E aí eu sentei com ele e falei, escuta, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos fazer um tour político durante o intervalo e a gente vê como é que a gente faz uma fusão, né, de ver essa realidade dura e tentar manter o paradigma de necessidades humanas universais, tentar entender o que isso influencia, né, olhar para essa situação por essa ótica e o que isso pode influenciar na maneira que a gente talvez possa escolher e intervir. Será que isso traz alguma coisa? Porque por enquanto é uma curiosidade, é muito mais uma curiosidade do que uma clareza. Eu não tenho uma resposta clara, mas eu acredito que tem ali alguma coisa nesse caminho que pode dar um ganho muito grande para transformar a situação. E foi muito interessante, nós fizemos um tour em Jerusalém Oriental, que tem uma situação terrível ali, muito complicada, onde o governo tem apoiado colonos judeus no processo onde eles invadem a casa de palestinos, tomam parte da casa e eles ficam com a casa, com parte da casa. E os palestinos moram lá com a sala tomada e aí divide, umas coisas bizarras. É de uma desumanização e de um apoio do governo, né, tem uma violência estrutural muito evidente ali. Isso é um dos aspectos, a gente viu vários aspectos, várias coisas ali. Mas foi um exercício interessante tentar olhar para isso e pensar, bom, como é que eu me relaciono com isso a partir de um lugar onde eu quero entender que o outro não é mal, ele está agindo a partir do que ele está convicto que é o certo para ele, o bom e tudo mais. Então. Eu e a Sandra fizemos algumas coisas de um trabalho, com uma pesquisa que a gente vai fazendo. Nós temos muitos anos de prática de uma arte japonesa que chama Aikido, que oferece uma possibilidade de olhar para alguns conceitos da CNV através do corpo, de interação física, que traz insights muito diferentes, uma dimensão muito diferente simplesmente da dialógica, do exercício de conversação e coisa assim, de troca, né, de diálogo e tal. Então nós fizemos algumas dessas coisas lá que foram extremamente interessantes. O que é muito interessante é que pelo fato das pessoas quererem estar lá, e a gente através do processo a gente vai criando um espaço seguro, com as diversas interações, o ritmo crescente e que vai aprofundando das dinâmicas, as pessoas vão se conhecendo e vão sentindo um espaço cada vez mais seguro para poder, então, realmente se colocar de uma forma autêntica, expressar o que está acontecendo com elas. E aí vem à tona essas construções que são resultado do processo de socialização, que são as construções identitárias e de entendimento do mundo, que são muito são construções que contribuem muito para se manter a separação. Aí você consegue perceber que são construções desumanizadoras do outro e de si, que estão ali e não são nem questionar, assim, a pessoa nem sabia que era possível questionar aquilo. Onde é o limite, vamos dizer, aparente para aquela pessoa, e naquele espaço é possível trazer um questionamento: será que aquele é o limite mesmo? E será que aquela é a única forma de entender aquela situação?
Será que dá para ter segurança entendendo a situação de um outro jeito? É muito específico cada situação. Eu posso talvez contar um pouco sobre coisas mais específicas, mas não sei se isso dá uma clareza assim já. É difícil falar de termos genéricos. O vídeo que eu assisti, que talvez seja do Marshall, enfim, e ele fala muito rápido de uma cena. Eu falo cena, ele descreve assim pra gente como um filme mesmo, vendo. E é acho um palestino dizendo, olha, eu estava com um soldado israelense e eu estava andando e ele falou, você só vai passar, tira sua roupa ou então eu atiro em você. E aí esse palestino fala pro Marshall, acho que era, falava, porque o Marshall falava, você sempre tem opção, tudo que você faça foi uma escolha tua. Né? Ele falou, mas qual foi a minha opção de escolha naquele momento? Porque se eu não tirasse a roupa, eu ia ser morto. Que opção é essa? E ele dizia, essa é a sua opção. E aí eu falei, poxa, mas será que é? Né? E foi uma situação muito forte essa, né? Que ele descreve. E aí eu fiquei pensando, tá, funcionou para esse cara, a gente dá esse valor pro tal do Marshall, mas será? É difícil eu me colocar no lugar desse palestino e falar, é uma opção, você tá com uma arma na sua... Tem uma questão, talvez, e é isso, uma coisa interessante, quando se fala em comunicação não violenta, se fala muito de uma, assim, as ideias que as pessoas normalmente imaginam, assim, de não violência, que estão relacionadas também com o que as pessoas imaginam que seja violência, eu considero que muitas, assim, pela minha experiência, os entendimentos que se tem do que é o processo se transformam muito uma vez que a pessoa decide ir lá estudar e fazer o processo e ver o que significa. Que é o vivencial e tal, mas não só isso. É poder entender onde é o ponto de inserção, onde esse processo ele se torna uma intervenção ou uma transformação. Tem várias formas disso acontecer. Uma delas é a pessoa conseguir fazer um processo, talvez, de oferecer empatia para si mesma. É uma coisa interessante, né? Porque normalmente a gente pensa em empatia para o outro. Mas, assim, essa coisa da autoempatia é conseguir sair do lugar também de um sofrimento muito profundo que é pautado por um entendimento de certo, errado, e bom e mal, e conseguir entender esse sofrimento por um ângulo de o que é que da minha humanidade não está sendo atendido aqui. Da minha humanidade, que não é só da minha, é de qualquer um no meu lugar estaria se sentindo tão vulnerável, fragilizado, sofrido se estivesse nessa situação. E isso, na verdade, só dá um entendimento que alivia um pouco, talvez, talvez alivia um pouco só nesse enquadramento de conseguir sair desse lugar, por exemplo, e entender, tá, eu fiz uma escolha para sobreviver, é muito importante para mim continuar vivo, tá, eu fiz essa escolha e tal, mas isso ainda não está intervindo na violência estrutural, isso não está intervindo no fato de que existe um soldado que está ali podendo fazer isso comigo. E isso então é uma outra instância. Essa intervenção e essa intervenção aqui são duas instâncias diferentes. Ele lidar com o sofrimento interno dele, conseguir encontrar um lugar de olhar para aquele soldado, talvez, e pensar nele também como, putz, esse cara, ele está totalmente perdido dentro do processo de socialização dele, que está fazendo ele cometer essa violência comigo. E sair do lugar de... É um outro sofrimento também, o desumanizar esse opressor, ficar, não sei o quê, também gera um sofrimento muito grande. E o fato de reinterpretar, vamos dizer, o que está acontecendo ali, pode empoderar muito para uma ação, para uma outra ação, uma outra intervenção. Mas eu só queria chamar a atenção para o caso de que o que você está mencionando é um processo interno de renomear, de reentender, né, reinterpretar uma situação que pode ajudar numa transformação interna e que pode essa transformação interna então pautar uma ação de intervenção de alguma forma, alguma coisa assim.